Esta videoaula foi produzida pelos alunos da disciplina de Elementos de Mecânica dos Sólidos do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas. O assunto abordado é momento de inércia, onde há a participação dos discentes Alex Oliveira da Silva, Israel Silva Lemos, Manuel Antônio Clemente Messias Vieira e como docente professor José Adeildo Amorim. Conteúdo abordado: Teorema dos eixos paralelos para momentos de inércia, Teorema dos eixos paralelos para produtos de inércia, eixos e momentos de inércia principais. Roteiro: primeiro será feita a dedução do Teorema dos eixos paralelos e cuidados necessários para sua aplicação. Dedução dos eixos paralelos para produtos de inércia e cuidados necessários para sua aplicação. Dedução das equações que definem os eixos e momentos de inércia principais e cuidados necessários para sua aplicação. Roteiro: aplicação 1 e 2 para as figuras de 1 a 5. Questão de análise: os resultados das aplicações 1 e 2 devem ser sempre iguais ou diferentes? Explica a razão. Aplicação 3 para as figuras 4 e 5. Nas aplicações pede que seja obtido o momento de inércia do centroide da figura em relação ao eixo x' do centroide da figura em relação ao eixo y' e o produto de inércia x' e y'. Na aplicação 1, quer que seja obtido esses valores. Só que, para tanto, tente aplicar o teorema dos eixos paralelos, calculando primeiro os respectivos momentos e produtos de inércia para os eixos centroidais de cada peça, para somente então usá-los no teorema dos eixos paralelos para chegar aos valores desejados. Quer que se obtenha também o momento de inércia do centroide da figura em relação ao eixo x', do centroide da figura em relação ao eixo y' e o produto de inércia x' e y'. Mas só que na aplicação 2 pede o seguinte: tente aplicar o teorema dos eixos paralelos calculando primeiro os respectivos momentos e produtos de inércia em relação aos eixos x e y, para somente então usá-los no teorema dos eixos paralelos para chegar aos valores desejados. E na aplicação 3, que é apenas para a figura 4 e 5, obtenha a orientação dos eixos centroidais e principais de inércia, bem como os respectivos valores do momento de inércia. E estas são as figuras que serão estudadas. Teorema dos eixos paralelos para o momento de inércia. Dedução. Para fazer a dedução do teorema dos eixos paralelos, vamos utilizar uma superfície de área A, sendo que essa superfície em relação aos eixos x e y está posicionada dessa forma, onde pelo centroide dele passa o eixo centroidal y e sobre ela também passa um eixo qualquer x'. Com relação a um elemento dA, um elemento infinitesimal de área dA, temos que a distância entre ele até o eixo qualquer x' é y' e que a distância do eixo x' até o eixo x é d. Com isso, podemos dizer que a distância y, que é a distância do elemento dA até o eixo x, é y' mais d. Assim, podemos determinar que o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual à integral de y ao quadrado dA, onde y é y' mais d. Com isso, o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual à integral de y' mais d ao quadrado dA. Com isso, podemos resolver
essas integrais e encontrar que o nosso momento de inércia em relação a x vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x' mais duas vezes a distância vezes a integral de y' dA mais a distância ao quadrado vezes a área, onde essa integral de y' dA representa o nosso momento estático em relação ao eixo x'. Com isso, para o outro exemplo, onde temos que em relação o momento de inércia em relação ao eixo y do elemento dA até ele, passando pelo centroide, podemos ver que a distância do elemento dA até o eixo centroidal y é o x' e a distância do eixo centroidal até o eixo y é o dx barra. Com isso, a distância final do elemento infinitesimal dA até o eixo y vai ser igual ao x' mais dx barra. Assim, o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser igual à integral de x ao quadrado dA, onde o x ao quadrado, onde o x é igual a x' mais dx barra. E substituindo ela, teremos que o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser igual à integral de x' ao quadrado dA mais duas vezes a distância do eixo centroidal y até o eixo y vezes a integral de y' dA mais a distância entre o eixo centroidal y até o eixo y ao quadrado vezes a integral de dA, onde, em relação a essa integral, que é x' dA, temos que a mesma representa o momento estático em relação ao eixo centroidal y. Como esse é um eixo centroidal, o momento estático vai para zero. Com isso, podemos redefinir o momento em relação ao eixo y, sendo o momento em relação ao centroide mais a distância em x do centroide, do eixo centroidal até o eixo y ao quadrado vezes a área. A partir disso, podemos, com isso, fazer algumas considerações com relação ao uso do teorema dos eixos paralelos. Ou seja, ao aplicar o teorema dos eixos paralelos, é necessário definir quais serão os eixos paralelos. Definir também em relação a qual eixo será calculado o momento de inércia, determinar quais os eixos paralelos ao momento de inércia em que esse eixo irá passar e determinar as distâncias entre os eixos paralelos desse caso que vai ser analisado e, por fim, conhecer as características dos eixos usados quanto às propriedades do momento de inércia. Teorema dos eixos paralelos para o produto de inércia. Dedução. Temos aqui uma superfície A, onde temos um elemento de área infinitesimal dA, que, com relação a essa superfície, temos o ponto C, onde passam os eixos centroidais x' e y'. Para isso, ao aplicar o teorema dos eixos paralelos para o produto de inércia, será necessário verificar as distâncias do elemento dA em relação ao eixo y e em relação ao eixo x. Com relação ao eixo y, temos que a distância do elemento dA até o eixo centroidal y' vai ser o y', e a distância do eixo centroidal y' até o eixo y será o nosso x'. Assim, podemos definir que a distância total entre o elemento dA e o eixo y será x igual a y' mais y'. Novamente, a distância em relação ao elemento dA até o eixo x será composta pela distância do elemento dA até o eixo centroidal x', representado por y', mais a distância do eixo centroidal x' até o eixo x, representado por y'. Com isso, podemos determinar a distância final do elemento dA até o eixo x, que será representada por y',
mais y'. A partir disso, como queremos o produto de inércia dessa figura, temos que o produto de inércia vai ser igual à integral de xy/dA, onde definimos anteriormente o valor de x e o valor de y. Assim, substituindo o valor de x e o valor de y no produto de inércia, temos que ele vai ser igual à integral de x' mais x barra vezes x' mais y' barra dA. Assim, fazendo o produto entre esses dois membros, podemos obter que o nosso produto de inércia vai ser igual à integral de y' x' dA mais a integral de x' y barra dA mais a integral de y' x barra dA mais a integral de x barra y barra dA. Com isso, com relação a essa nossa primeira integral, a mesma representa o produto de inércia em relação aos eixos centroidais. Mas podemos ver que em relação a essa segunda integral, a componente y barra representa uma constante. Como a mesma é uma constante, sai fora da integral. Assim, podemos escrever da seguinte forma: y barra integral de x' dA. A terceira integral, de forma semelhante à segunda, vemos que o nosso x barra representa também uma constante, onde a mesma sai para fora da integral e temos somente a integral de y' dA. Mas, em relação à quarta integral, o x barra e o y barra, ambos são constantes. Assim, saem para fora da integral, ficando a integral de dA, que é igual a dA. De forma que está nessa equação, podemos ver que temos aqui o momento, o produto de inércia em relação aos eixos x e y centroidais, mais y barra vezes a integral de x' dA, onde essa integral de x' dA representa o momento estático em relação ao eixo y barra. Com isso, como estamos fazendo momento estático em relação ao eixo x barra, que é o eixo centroidal, o mesmo tende a zero, mas o x barra integral de xy dA, onde o mesmo também representa o momento estático, só que em relação ao eixo centroidal x barra. Como é em relação ao eixo centroidal, o mesmo vai para zero, mas x barra y barra A. Assim, podemos simplificar a equação ficando da seguinte forma: que o momento, o produto de inércia em relação aos eixos centroidais passando pelo eixo XY vai ser igual ao x barra y barra vezes a área. Com relação à usabilidade desse teorema, temos que, ao aplicar o teorema dos eixos paralelos, é necessário definir quais serão os eixos paralelos, definir a quais eixos serão calculados o produto de inércia e por quais eixos paralelos o produto de inércia irá passar. Com isso, definir também as distâncias entre os eixos paralelos do caso a se analisar e, por fim, conhecer também as características dos eixos usados quanto às características do produto de inércia. Eixos e momentos de inércias principais. Com relação à dedução dos eixos e o momento de inércias principais de uma superfície A, que a mesma está desenhada aqui, com relação ao eixo X e o Y, temos que, definindo a distância do elemento dA em relação ao eixo Y, essa distância será chamada de distância x. E a distância do elemento dA até o eixo x será a distância y. Agora, após adicionar dois novos eixos, que é o x' e o y', onde o eixo x' em relação ao eixo x tem um ângulo θ que vai definir a sua orientação. Com isso, será necessário redefinir a posição da distância do elemento dA em relação ao eixo y' e em relação também ao eixo x'.
onde a distância do elemento dA ao eixo x' será representada por x'. Essa distância será feita através da soma da distância daqui até aqui, que será representada pelo cosseno de θ, mais a distância que vai daqui até o elemento dA, onde essa distância representa o yθ. Com isso, nós definimos que a distância y' é igual a x cosseno de θ mais y seno de θ. De forma semelhante, iremos fazer a distância do elemento dA em relação ao eixo x', onde essa distância representa a distância x cosseno de θ, que vai do elemento dA até o nosso eixo x, menos a distância que vai do eixo x' até o nosso eixo x, que será representada por x seno de θ. Assim, temos que o nosso y' vai ser igual a y cosseno de θ menos x seno de θ. A partir disso, podemos definir que o nosso momento de inércia em relação ao eixo x' vai ser igual a integral de y' ao quadrado dA, onde, novamente, y' representa a distância do elemento dA até o eixo x'. E definimos também que a distância y' é y cosseno de θ menos x vezes seno de θ. Assim, podemos substituir nessa equação o y', que teremos onde será igual a integral de y cosseno θ menos x seno θ, tudo isso ao quadrado dA. Podemos assim aplicar o produto notável e expandir essa equação, onde vamos encontrar que vai ser igual a y ao quadrado cosseno de θ ao quadrado menos 2y cosseno de θ x seno de θ mais x ao quadrado seno ao quadrado de θ dA. Separando assim essa integral, temos que, com relação à primeira integral, o cosseno ao quadrado de θ saiu fora da integral, pelo motivo de que a integral é escrita em relação à área, sendo que a nossa área não depende de θ. Assim, a mesma se comporta como constante saindo da integral. Continuando, com relação ao 2, cosseno de θ e o seno de θ, ambos saem da integral pelo mesmo motivo anterior, ficando somente a integral de x ao quadrado, xy dA, mais seno ao quadrado de θ, integral de x ao quadrado dA. Com isso, podemos observar que a nossa primeira integral, y ao quadrado dA, representa o nosso momento em relação ao x, repetindo o cosseno ao quadrado de θ, menos a nossa segunda integral aqui representa o produto de inércia em relação ao eixo x e y, repetindo menos 2 cosseno θ seno θ, mais a nossa terceira integral, que representa o momento de inércia em relação ao eixo y, e repetindo o seno ao quadrado de θ. Essa será a nossa segunda equação. De forma semelhante, podemos encontrar também o momento de inércia em relação ao eixo y', que vai ser igual à integral de x' ao quadrado dA, sendo ela igual à integral. Agora nós substituímos quem é o nosso x', voltando lá para cima, onde o nosso x' é igual a x cosseno θ mais y seno θ. Esse valor, essa expressão nós substituímos onde tem o nosso x'. Assim, podemos ver que a nossa integral agora será x cosseno θ mais y seno θ, tudo isso ao quadrado dA. Logo após, temos que o nosso momento em relação ao eixo y', aplicando o produto notável, vai ser igual a integral de x ao quadrado cosseno ao quadrado θ mais 2 vezes x cosseno θ y seno θ mais
y ao quadrado seno ao quadrado de θ, dA. Assim, aplicando a integral a cada termo, podemos obter a seguinte expressão. O momento em relação ao eixo y' vai ser o cosseno ao quadrado de θ vezes a integral de x ao quadrado dA, onde a integral de x ao quadrado dA é o momento em relação ao eixo y, mais 2 cosseno θ seno θ, integral de xy dA, onde a integral de xy dA é o produto de inércia da figura, mais seno ao quadrado de θ, integral de y ao quadrado dA, onde a integral de y ao quadrado dA é o momento em relação ao eixo x. Essa será a nossa equação 4. Continuando nossa dedução sobre os eixos e momentos de inércia principais, após ter calculado o momento em relação ao eixo x e y', vamos agora calcular o produto de inércia em relação ao eixo x' e y', onde ele vai ser igual à integral de x' y' dA, onde podemos substituir o x' e o y' encontrados anteriormente. Assim, a nossa integral vai ser igual a x cosseno θ mais y seno θ, que multiplica y cosseno θ menos x seno θ, dA. Essa será a nossa equação 5. Prosseguindo, após fazer as devidas multiplicações desse termo, teremos que o nosso produto de inércia em relação ao eixo x' e y' vai ser igual à integral de xy cosseno ao quadrado de θ dA menos a integral de x ao quadrado cosseno θ seno θ dA mais a integral de y ao quadrado cosseno θ seno θ dA menos a integral de xy seno θ ao quadrado dA. Com isso, novamente, como visto na questão anterior, o nosso cosseno ao quadrado de θ se comporta como uma constante com relação a essa integral. Assim, a mesma sai para fora da integral. De forma semelhante, com relação à segunda integral, o cosseno de θ seno θ também se comporta como constante, saindo fora da integral, que fica assim, ficando somente dentro a integral de x ao quadrado dA. Mas o cosseno de θ seno θ também se comporta como integral, saindo como constante. Saindo para fora, a integral vai ficar integral de y ao quadrado dA. O seno ao quadrado também será constante. Saindo para fora, teremos que a integral vai ser integral de xy dA. Observando essa mesma equação, vemos que a integral de xy dA representa o produto de inércia em relação aos eixos x e y, onde temos ele aqui vezes o cosseno ao quadrado de θ, menos, observando aqui na equação anterior, a integral de x ao quadrado dA representa o nosso momento de inércia em relação ao eixo y. Assim, continuando, teremos menos o momento de inércia em relação ao eixo y vezes o cosseno de θ seno de θ, mais, pela equação anterior, temos a integral de y ao quadrado dA. O mesmo representa o momento de inércia em relação ao eixo x. Assim, continuando, teremos o momento de inércia em relação ao eixo x, cosseno de θ seno de θ, menos, na equação anterior, temos novamente a integral de xy dA, que representa o produto de inércia em relação aos eixos x e y. Assim, teremos menos o produto de inércia em relação ao eixo x e y vezes o seno ao quadrado de θ. Com isso, podemos reorganizar nossa equação e chegar à seguinte equação, onde o produto de inércia em relação aos eixos x' e y' vai ser igual ao produto de inércia em relação aos eixos x e y vezes o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado de θ mais seno de θ vezes o cosseno de θ, que multiplica o momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y. Essa será a nossa sexta equação. A partir disso, podemos usar algumas relações trigonométricas que foram vistas em algumas equações anteriores. Assim, lembrando que o seno de 2θ é igual a 2 seno de θ cosseno de θ. Vamos isolar aqui então o seno de θ cosseno de θ, que vai ser igual ao seno de 2θ sobre 2.
Relembrando também que o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2. E, de forma semelhante, o seno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 menos o cosseno de 2θ sobre 2. Prosseguindo, usando as relações em 2, 4 e 6, ou seja, vamos usar as relações trigonométricas anteriores nas equações 2, 4 e 6 que foram definidas anteriormente. Em relação à equação 2, após usar as relações trigonométricas, temos que o nosso momento de inércia em relação ao eixo x' vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x vezes 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 menos o produto de inércia em relação ao eixo xy, seno de 2θ, mais o momento de inércia em relação ao eixo y vezes 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Prosseguindo, fazendo a multiplicação de cada membro, temos que o nosso momento de inércia em relação ao eixo x' vai ser o momento de inércia em relação ao eixo x mais o momento de inércia em relação ao eixo x vezes o cosseno de 2θ sobre 2, menos o produto de inércia vezes o seno de 2θ, mais o momento de inércia em relação ao eixo x e o momento de inércia em relação ao eixo x vezes o cosseno de 2θ sobre 2. Podemos assim, após isso, reorganizar o nosso momento de inércia em relação ao eixo x' e obter que o mesmo vai ser igual a o momento de inércia em relação ao eixo x mais o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 mais o momento de inércia em relação ao eixo x vezes o cosseno de 2θ menos o momento de inércia em relação ao eixo y vezes o cosseno de 2θ. Tudo isso dividido por 2, menos o produto de inércia vezes o seno de 2θ. Assim, nossa equação final, isolando o cosseno de 2θ, vai ser que o momento de inércia em relação ao eixo x' será igual ao momento de inércia em relação ao eixo x mais o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 mais o momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y. Tudo isso multiplicando o cosseno de 2θ, sendo que divide por 2, menos o produto de inércia vezes o seno de 2θ. Essa equação representa a equação 7. Continuando a nossa dedução, com relação ao nosso momento de inércia em relação ao eixo x', vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo y vezes 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 mais o nosso produto de inércia em relação ao eixo x, y vezes o seno de 2θ mais o momento de inércia em relação ao eixo x, que multiplica 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Essa equação a gente obteve após usar as relações trigonométricas. Prosseguindo, podemos, após fazer as multiplicações do momento de inércia em relação ao eixo y pela relação encontrada e do momento de inércia em relação ao eixo x pela relação encontrada, podemos obter a seguinte equação, que o momento de inércia em relação ao eixo y mais o momento de inércia em relação ao eixo y vezes o cosseno de 2θ sobre 2 mais o nosso produto de inércia em relação ao eixo xy vezes o seno de 2θ mais o momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo x vezes o cosseno de 2θ sobre 2. Com isso, podemos isolar a equação e deixar da seguinte forma, que o momento de inércia em relação ao eixo y' vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x mais o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 menos o momento de inércia em relação ao eixo x vezes o cosseno de 2θ menos o momento de inércia em relação ao eixo y vezes o cosseno de 2θ. Tudo isso dividido por 2, mais o produto de inércia vezes o seno de 2θ. O momento de inércia em relação ao eixo y' vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x mais o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 menos o momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 vezes o cosseno de 2θ mais o produto de inércia em relação ao eixo xy vezes o seno de 2θ. Assim, essa será a nossa equação 8. Partindo então
para o nosso produto de inércia em relação ao eixo x' e y' vai ser igual ao produto de inércia em relação ao eixo xy vezes o cosseno de 2θ mais o momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y. Tudo isso dividido por 2 vezes o seno de 2θ. Aplicando as equações, as relações anteriores trigonométricas vistas e isolando, teremos que o nosso produto de inércia em relação ao eixo x' y' vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y. Tudo isso dividido por 2 vezes o seno de 2θ, mais o produto de inércia em relação ao eixo xy vezes o cosseno de 2θ. Assim, nós temos que essa será a nossa equação 9. Com isso, tendo em vista a equação 7 e a equação 9, onde a equação 9 foi essa última vista e a 7 foi o momento de inércia em relação ao eixo y', tendo em vista o objetivo de eliminar o θ, nós vamos transpor a parte onde, em relação à equação 7, representada pelo momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y, tudo isso dividido por 2, nós iremos transpor para o outro lado da equação e elevar ambos os lados ao quadrado da equação 7 e da equação 9. Depois disso, nós iremos somar estes membros. Com isso, nós teremos que a equação ficará da seguinte forma: o momento de inércia em relação ao eixo y' menos o momento de inércia em relação ao eixo x mais o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2. Tudo isso ao quadrado mais o nosso produto de inércia em relação ao eixo x', y' ao quadrado será igual ao momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y, tudo isso sobre 2, vezes o cosseno de 2θ menos o produto de inércia em relação ao eixo x e y vezes o seno de 2θ, tudo isso ao quadrado, mais o momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 vezes o seno de 2θ mais o produto de inércia em relação ao eixo x e y vezes o cosseno de 2θ ao quadrado. Vale lembrar que a primeira parte dessa equação equivale a essa primeira parte e a segunda parte da equação equivale ao produto de inércia ao quadrado em relação ao eixo x' e y'. Assim, aplicando o produto notável em ambas nas duas partes da equação, teremos que a mesma ficará igual ao momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 ao quadrado vezes o cosseno de 2θ ao quadrado menos 2 vezes o momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 vezes o cosseno de 2θ vezes o produto de inércia em relação ao eixo x e y vezes o seno de 2θ mais o produto de inércia em relação ao eixo x, y ao quadrado vezes o seno ao quadrado de 2θ, mais, agora, a nossa segunda parte elevada ao quadrado, que ficará igual ao momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 vezes o seno de 2θ ao quadrado, mais, 2 vezes, o momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 vezes o seno de 2θ, tudo isso vezes o produto de inércia em relação ao eixo x e y vezes o cosseno de 2θ, mais o produto de inércia em relação ao eixo x e y ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de 2θ. Assim, a partir dessa equação, tendo em vista que esse segundo membro é semelhante a esse outro membro, exceto no sinal, ambos, após somados, serão nulos. E, tendo em vista o primeiro membro e esse outro membro, ambos são iguais. Entretanto, temos que no primeiro o cosseno está ao quadrado de 2θ, e no segundo temos o seno ao quadrado de 2θ. Se isolarmos
a primeira parte desse membro, que é o momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2, teremos que o cosseno ao quadrado de 2θ somará com o seno ao quadrado de 2θ, onde o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo mais o seno ao quadrado de qualquer ângulo é igual a 1. Assim, prevalece a primeira parte do membro, que está aqui, que é o momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2, tudo isso ao quadrado. Assim, sobrando na nossa equação os termos em que o produto de inércia em relação ao eixo x, y, mais ao quadrado vezes o seno de 2θ mais o produto de inércia ao quadrado vezes o cosseno de 2θ ao quadrado. De forma semelhante, se isolarmos o produto de inércia ao quadrado de x e y, teremos a soma de seno ao quadrado de 2θ mais o cosseno ao quadrado de 2θ, que essa soma é igual a 1, tendo que ficará na equação o produto de inércia em relação ao eixo x e y ao quadrado. Essa será, por fim, a nossa equação 10. Continuando a dedução, temos que, após estabelecer o nosso momento de inércia em relação ao eixo y', momento de inércia em relação ao eixo x' e o produto de inércia em relação ao eixo x' e y', vamos estabelecer agora o nosso momento de inércia médio, que vai ser igual à soma do momento de inércia em relação ao eixo x mais o momento de inércia em relação ao eixo y. E isso dividido por 2. Essa será a nossa equação 11. Depois disso, estabelecemos o R, em que o R vai ser igual à raiz do momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 ao quadrado mais o produto de inércia em relação ao eixo x e y ao quadrado. Essa será a nossa equação 12. Com isso, após estabelecer as equações anteriores, podemos reescrever a equação 10 e a equação 11 e 12. Teremos então que o nosso momento de inércia em relação ao eixo y' menos o momento de inércia médio, tudo isso ao quadrado, mais o produto de inércia em relação ao eixo y e x' ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado. Essa será a equação 13. Tendo em vista a equação 13, podemos ver que a mesma representa a equação de uma circunferência, onde temos que o i médio será uma das posições do centro desse círculo, e 0 também será uma dessas posições, e r será o raio dela. Com isso, podemos desenhar o círculo de raio R centrado no momento médio e 0, onde respectivamente eles representam as coordenadas x e y desse círculo. Assim, a partir desse desenho, temos que o círculo está centrado aqui, onde, em relação ao eixo x desse círculo, que é representado pelo momento de inércia em relação ao eixo x', a coordenada x do centro representa o momento de inércia médio. E com relação ao eixo y, que está representado pelo momento de inércia, pelo produto de inércia em relação ao eixo x e y', que é igual a 0, está aqui no centro da circunferência. Assim, para um ponto qualquer que tem uma distância r do raio, que vai do centro da circunferência até a extremidade do círculo, a mesma tem uma coordenada com relação ao eixo do produto de inércia, do momento de inércia em relação ao eixo x, definido aqui, e o mesmo ponto também tem uma coordenada em relação ao produto de inércia em relação ao eixo x' e y'. Com isso, em relação ao círculo, podemos definir também o ponto A, que toca o eixo que pertence ao momento de inércia em relação ao eixo x', e o ponto B, que também toca o momento de inércia em relação ao eixo x'. O ponto A e o ponto B são pontos especiais. Esses pontos representam onde o nosso momento de inércia
em relação ao eixo x', pode ser máximo ou mínimo. Podemos ver aqui que o ponto B representa o momento de inércia mínimo e o ponto A representa o momento de inércia máximo do eixo x', e o C representa o momento de inércia médio. Vemos aqui também que nos pontos A e B o valor é máximo ou mínimo em relação ao momento de inércia em relação ao eixo x', e como o momento de inércia em relação ao eixo x' é máximo ou mínimo, o nosso produto de inércia em relação ao eixo x' e y' é nulo. Com isso, podemos encontrar o valor de θ substituindo na equação 9 que o produto de inércia em relação ao eixo x' e y' é nulo. Teremos assim a seguinte equação: 0 é igual ao momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 vezes o seno de 2θ, mais o produto de inércia em relação ao eixo x e y vezes o cosseno de 2θ. Dessa forma, passando para o outro membro, o produto de inércia em relação ao eixo x e y, cosseno de 2θ, o mesmo ficará com o sinal negativo, vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2 vezes o seno de 2θ. Assim, podemos, pela equação anterior, passar o cosseno de 2θ para o outro membro, onde ficará isolado sozinho menos o momento de inércia em relação ao eixo, o produto de inércia em relação ao eixo x e y, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y sobre 2. E do outro lado da equação, teremos o seno de 2θ dividido pelo cosseno de 2θ, em que o seno de 2θ dividido pelo cosseno de 2θ representa, por fim, a tangente de 2θ, em que, fazendo a operação com esse quociente, teremos que a tangente de 2θ é igual a menos 2 vezes o produto de inércia em relação ao eixo x e y dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo x menos o momento de inércia em relação ao eixo y. Essa será a nossa equação 14. Continuando nossa dedução, através da figura anterior, que é o círculo de Mohr, podemos determinar o nosso momento de inércia máximo e o momento de inércia mínimo, onde vemos que o momento de inércia médio é igual ao momento de inércia mínimo mais o raio, onde, isolando o momento de inércia mínimo, ele vai ser igual ao momento de inércia médio menos o raio. Essa será a equação 15. Quanto ao momento de inércia máximo, ele vai ser igual ao momento de inércia médio mais o raio. Essa será a equação 16. Assim, usando as equações 11 e 12, nas equações 15 e 16, podemos restabelecer o momento de inércia máximo e o momento de inércia mínimo. Com isso, o momento de inércia máximo ou mínimo é igual ao momento de inércia em x mais o momento de inércia em y sobre 2, mais ou menos, vai depender se você quer o momento de inércia máximo ou mínimo, da raiz do momento de inércia em x menos o momento de inércia em y sobre 2 ao quadrado mais o produto de inércia em xy ao quadrado. Esse é o momento de inércia máximo ou mínimo. Assim, para obter a orientação dos eixos principais, nós usamos a equação 14, que permite encontrar o nosso ângulo θ. Esse ângulo θ, ele é referente ao eixo principal maior ou menor com relação ao momento de inércia. Esses ângulos são separados por um ângulo de 90. Com isso, podemos obter um dos ângulos aplicando a equação 7, e o outro ângulo será obtido somando 90 graus a esse ângulo anterior. E pela equação 7, novamente, podemos determinar se esse ângulo θ em relação ao momento de inércia em relação ao eixo x' é o momento máximo ou o momento mínimo. Figura 1.
Aplicação 1 da figura 1. Então, temos aqui um retângulo e temos a referência aqui do eixo x, y, e também temos outro eixo, o eixo x' e o y'. Temos as dimensões e a distância entre os eixos. E então podemos calcular a área vai ser a base vezes a altura, que vai ser igual a 72 metros quadrados. E também sabemos já calcular o centróide, que também é tabelado. Centróide em x, a coordenada do centróide em x é igual a 3 metros e em y 6 metros. Em seguida, calculamos o momento de inércia em relação ao centróide da figura, que o momento de inércia no centróide da figura em x vai ser igual a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Isso vai dar igual a, substituindo os respectivos valores da base e altura, teremos 864 metros a quarta. Em seguida, o momento de inércia no centróide em y vai ser igual a base ao cubo vezes a altura sobre 12, substituindo os valores, temos que o momento de inércia na coordenada y do centróide é 216 metros a quarta. Em seguida, calculamos o momento de inércia do centróide da figura em relação aos eixos x' e y'. O momento de inércia do centróide da figura em relação a x' vai ser igual ao momento de inércia no centróide da figura, que já foi calculado, mais a área vezes a distância ao quadrado em y, que é a diferença entre o centróide da figura até o eixo x'. Então, substituindo os valores da área que já temos e as distâncias, o momento de inércia em relação ao centróide do centróide da figura em relação ao x' é igual a 1512 metros a quarta. Em y vai ser igual ao momento de inércia do centróide em y mais a área vezes a distância em x ao quadrado. Então, substituindo os valores, o momento de inércia do centróide da figura em y em relação ao eixo y' vai ser igual a 234 metros a quarta. O produto de inércia do centróide da figura em relação aos eixos x' e y'. O produto de inércia em relação a x' e y' vai ser igual ao produto de inércia do centróide da figura, que por se tratar de uma figura que possui eixo de simetria, sabemos que esse produto de inércia será zero, mas a área vezes a distância em x vezes a distância em y, teremos que o produto de inércia x e y' vai ser igual à área, substituindo os valores das distâncias, temos que vai ser o produto de inércia x e y' é 108 metros a quarta. É a figura 1, só que agora utilizando a aplicação 2. Então, calculamos a área, vai ser 72 metros quadrados, o centróide da figura vai ser em x 3 metros e em y 6 metros. Então agora calculamos o momento de inércia em relação aos eixos x e y. O momento de inércia em relação ao eixo x vai ser a integral de y ao quadrado dA. Essa integral aqui vai ser igual a essa integral dupla, que varia em x de 0 a 6, e em y de 0 a 12, dy dx. Então, utilizando a calculadora gráfica, chegamos ao resultado de que o momento de inércia em relação ao eixo x é 3.456 metros a quarta. E agora, calcular o momento em relação ao eixo y. Vai ser igual a integral de x ao quadrado dA. Da mesma forma, o intervalo é o mesmo, de 0 a 6 e de 0 a 12, x ao quadrado dy dx. Utilizando a calculadora gráfica, temos que o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser igual a 864 metros a quarta. Tendo esses valores, podemos aplicar no teorema dos eixos paralelos,
para encontrar o momento de inércia em relação ao centroide da figura. Então, o momento de inércia em relação ao x é igual ao momento de inércia em relação ao x do centroide, mais a área vezes a distância y ao quadrado, isolando o momento no centroide, que é o que queremos, e substituindo os valores de x, da área e a distância, temos que o momento no centroide da figura em x vai ser igual a 164 metros a quadro. E em y vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo y é igual a o momento de inércia em relação ao y do centroide mais a distância, mais a área vezes a distância em x ao quadrado, isolando o que queremos, vai ser igual a o momento de inércia y no centroide em relação a y vai ser igual a o momento de inércia em relação ao eixo y menos a área vezes a distância em x ao quadrado. Substituindo os valores, encontramos a área e a distância. O momento de inércia em relação ao y do centroide da figura vai ser igual a 216 metros a quarto. Agora, vamos calcular o momento de inércia do centroide em relação a x' e y'. O momento de inércia do centroide da figura em relação a x' vai ser igual ao momento de inércia em relação ao centroide em x, já foi calculado, mais a área vezes a distância em y ao quadrado, substituindo os valores que já foram encontrados da área e da distância. O momento de inércia do centroide da figura em relação ao x' vai ser igual a 1512 metros a quarto. E agora o momento do centroide da figura de y em relação ao eixo y' vai ser igual ao momento de inércia do centroide em y da figura mais a distância, mais a área vezes a distância em x ao quadrado, substituindo os valores, vai ser igual a momento de inércia em relação ao eixo y' vai ser igual a 234 metros a quarto. Em seguida, calculamos o produto de inércia em relação aos eixos x e y. O produto de inércia em relação a xy vai ser igual à integral de xy dA. Isso aqui vai nos dar uma integral dupla, onde o intervalo já foi definido, que é de 0 a 6, 0 a 12. E produto x, y, dy, dx, utilizando uma calculadora gráfica para resolver essa integral, chegamos ao resultado que o produto de inércia em relação ao eixo xy vai ser igual a 1296 metros a quarto. E agora calculamos o produto de inércia em relação ao centroide da figura. O produto de inércia em relação ao centroide da figura vai ser igual ao produto de inércia em relação ao eixo xy, aplicando o teorema dos eixos paralelos, vai ser igual ao produto de inércia no centroide da figura mais a área vezes a distância x e a distância y, isolando o que a gente quer, que é o momento de inércia em relação ao centroide da figura, e substituindo os valores, temos que o momento de inércia em relação ao centroide da figura é zero. Então, e agora podemos calcular o produto de inércia do centroide da figura em relação a x' e y'. O produto de inércia em relação a x' e y' vai ser igual ao produto de inércia no centroide da figura, que é zero, como já encontramos, mais a área vezes a distância em x, distância em y. Isso vai ser igual, substituindo os valores que já temos a partir do gráfico. O produto de inércia em relação a x' e y' vai ser igual a 108 metros a quarto. Figura 2. Figura 2, aplicação 1. Então, temos um retângulo aqui e temos também a referência do eixo x e y, e também temos x' e y'. Então a área calculada aqui é a base das alturas,
vai ser igual a 24 metros quadrados e o centroide vai ser em x 2 metros e em y 1 metro. O momento de inércia em relação ao centroide da figura. O momento de inércia em relação ao x do centroide vai ser igual a base vezes a altura ao cubo sobre 12, substituindo os valores da base e altura, vai ser 8 metros a quarta em x. E o momento de inércia em y do centroide vai ser igual a base ao cubo vezes a altura sobre 12, substituindo os valores, isso vai ser igual a 288 metros a quarta. Calculado o momento de inércia em relação ao centroide da figura, então iremos aplicá-lo em teorema dos eixos paralelos para que possamos encontrar o momento de inércia do centroide da figura em relação a x' e y'. Primeiro, em relação a x' vai ser igual ao momento de inércia no centroide em x mais a área vezes a distância y ao quadrado, substituindo os valores. Isso vai ser igual a 104 metros a quarta, e em relação a y' vai ser igual ao momento de inércia em y do centroide da figura mais a área vezes a distância em x ao quadrado, substituindo os valores que já temos, vai ser igual a 294 metros a quarta. E agora podemos calcular o produto de inércia em relação aos eixos x' e y'. O produto de inércia em relação a x' e y' vai ser igual ao produto de inércia no centroide da figura mais a área vezes a distância em x, a distância em y e a distância em y. O momento de inércia no centroide da figura vai ser zero. O produto de inércia no centroide da figura vai ser zero. Então, substituindo os valores da área e das distâncias, o produto de inércia em relação a x' e y' vai ser igual a 24 metros a quarta. Agora a figura 2, só que utilizando a aplicação 2. Então, temos a figura, os eixos y, x, x' e y'. Então a área vai ser a base vezes a altura, que vai ser igual a 24 metros quadrados, centroide 2 metros em x e 1 em y. Então agora calculamos o momento de inércia em relação aos eixos x e y. O momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual a integral de y ao quadrado dA. Isso vai ser uma integral dupla, que vai de menos 4 a 8 em x, menos 4 até 8 em x, e de 0 a 2 em y ao quadrado dy dx. Utilizando a calculadora gráfica para resolver essa integral, o momento de inércia em x em relação ao eixo x vai ser igual a 32 metros a quarta. E o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser igual a integral de x ao quadrado dA, da mesma forma, que é a integral dupla, no mesmo intervalo. Utilizando a calculadora gráfica para resolver essa integral, vai ser igual a y, o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser igual a 384 metros a quarta. Em seguida, podemos calcular o momento de inércia em relação ao centroide da figura, utilizando o teorema dos eixos paralelos. Vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x é igual ao momento de inércia em relação ao centroide x da figura, no x do centroide da figura, mais a área vezes a distância em y ao quadrado, substituindo esses valores que já temos, encontramos o momento de inércia em relação ao x do centroide da figura, que vai ser 8 metros a quarta. Da mesma forma em y, só que a distância é distância em x, isolando o momento de inércia em relação ao y do centroide da figura, temos que ele será 288 metros a quarta. Em seguida, calculamos o momento de inércia do centroide da figura em relação a x' e y', utilizando o teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia do centroide da figura em relação a x' vai ser igual ao momento de inércia em relação ao x do centroide da figura mais a área vezes a distância em y ao quadrado,
Substituindo esses valores que já temos, vai ser igual a momento de inércia do centroide da figura em relação a x' é igual a 104 metros a quarta, e em y vai ser igual ao momento de inércia em relação ao y do centroide mais a área vezes a distância em x ao quadrado, substituindo os respectivos valores. O momento de inércia do centroide da figura em relação a y' vai ser igual a 294 metros a quarta. Em seguida, calcula-se o produto de inércia em relação aos eixos x e y. Produto de inércia. O produto de inércia em relação a x e y vai ser igual a integral de x e y dA, será a integral dupla, o intervalo mesmo que já foi definido anteriormente. Nós levando essa integral com calculadora gráfica, isso vai ser igual a 48 metros a quarta. Em seguida, o produto de inércia em relação ao centroide da figura, que vai ser igual ao produto de inércia em relação a x e y é igual ao produto de inércia em relação ao centroide da figura mais a área vezes a distância em x vezes a distância em y, e isolando o momento de inércia, o produto de inércia em relação ao centroide da figura, substituindo os valores, isso será igual a zero. Produto de inércia do centroide da figura em relação a x' e y'. Produto de inércia em relação a x' e y' vai ser igual ao produto de inércia do centroide da figura mais a área vezes a distância em x e a distância em y. E o produto de inércia no centroide da figura, como já encontramos anteriormente, é zero, e tem que ser zero, por se tratar de uma figura que possui eixo de simetria. Então, substituindo esses os valores da área e das distâncias, o produto de inércia em x e y' é igual a 24 metros a quarta. Figura 3. Figura 3, aplicação 1. A figura 3 é semelhante com a figura 2, só que a única diferença é que o retângulo está posicionado mais acima no eixo y. Então, calculamos a área, que é base de altura, substituindo os valores, vai ser igual a 24 metros quadrados. O centroide em x é 2 metros, em y 11 metros. Em seguida, calculamos o momento de inércia em relação ao centroide da figura. Já é tabelado, então, o momento de inércia em relação ao x do centroide da figura é a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Vai ser igual, substituir os valores, a base e a altura, e vai ser igual a 8 metros a quarta. O momento de inércia em relação ao y do centroide da figura vai ser da mesma forma, só que agora a base que é o cubo. Então, substitui os valores e o momento de inércia em relação ao y do centroide vai ser igual a 288 metros a quarta. Em seguida, aplicando o teorema dos eixos paralelos, calculamos o momento de inércia do centroide da figura em relação a x' e y'. Então, o momento de inércia do x do centroide da figura em relação a x' vai ser igual ao momento de inércia em x do centroide da figura mais a área vezes a distância em y ao quadrado. Substituindo esses valores, o momento de inércia do x do centroide da figura em relação ao x' vai ser igual a 1544 metros a quarta. E o momento de inércia no y do centroide da figura em relação ao y' vai ser igual ao momento de inércia no y do centroide da figura mais a área vezes a distância x ao quadrado. Substituindo esses valores, temos que o momento de inércia em relação do centroide da figura em y em relação a y' vai ser igual a 294 metros a quarta. Produto de inércia em relação aos eixos x' e y'. O produto de inércia em relação a x' e y' vai ser igual ao produto de inércia no centroide da figura mais a área vezes a distância em x e a distância em y. Por se tratar de uma figura que possui eixo de simetria, o momento de inércia, o produto de inércia no centroide da figura vai ser zero, e o produto de inércia em relação a x' e y', substituindo os valores da área e das distâncias, vai ser igual a 96 metros a quarta. Figura 3, utilizando agora a aplicação 2. Então, a área, base de altura,
ser igual a 24 metros quadrados. O centroide em x é 2 metros, em y 11 metros. E em seguida calculamos o momento de inércia em relação aos eixos x e y, que o momento de inércia em relação ao eixo x é dado pela integral de y ao quadrado dA. Isso vai nos dar uma integral dupla, que vai em x de menos 4 até 8 e em y de 10 a 12, y ao quadrado dy dx. Utilizando a calculadora gráfica para responder essa integral dupla, a integral será o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual a 2.912 metros a quarta. Em seguida, calculamos o momento de inércia em relação ao eixo y, que vai ser dado pela integral de x ao quadrado dA, também será uma integral dupla, com o mesmo intervalo, x ao quadrado dy dx, vai ser igual a 384 metros a quarta. Em seguida, calculamos o momento de inércia em relação ao centroide da figura, utilizando o teorema dos eixos paralelos. Vai ser igual ao momento de inércia em relação a x é igual ao momento de inércia em relação ao centroide da figura mais a distância, mais a área vezes a distância em y ao quadrado, isolando o momento de inércia em relação ao centroide da figura, que é o que queremos, e substituindo os valores que já foram encontrados de x menos a área vezes a distância em y ao quadrado, teremos que o momento de inércia em relação ao centroide em x da figura vai ser igual a 8 metros a quarta. E o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser igual ao momento de inércia em relação ao y do centroide da figura mais a área vezes a distância em x ao quadrado, isolando o momento de inércia em relação ao centroide em y da figura vai ser igual, substituindo os valores, isso vai ser igual a 288 metros a quarta. Momento de inércia do centroide da figura em relação aos eixos x' e y' vai ser igual a, em relação ao eixo x', é o momento de inércia em relação ao x do centroide mais a área vezes a distância em y ao quadrado, substituindo os valores que já foram calculados, a área e a distância, o momento de inércia do x do centroide da figura em relação a x' vai ser igual a 1.544 metros a quarta, e o momento de inércia em relação ao y do centroide da figura, a y' vai ser igual ao momento de inércia no y do centroide da figura mais a área vezes a distância x ao quadrado, substituindo os valores, vai ser igual a 294 metros a quarta. Em seguida, calculamos o produto de inércia em relação aos eixos x e y. O produto de inércia em relação ao x e y vai ser dado pela integral de x e y dA, isso vai ser integral dupla, com o mesmo intervalo que já foi definido anteriormente, y, x, y, dy, dx. Utilizando a calculadora gráfica para responder essa integral, ela nos fornece que o produto de inércia em relação a xy vai ser igual a 528 metros a quarta. Em seguida, pegando esse valor encontrado em relação ao produto de inércia em relação a xy e aplicamos um teorema dos eixos paralelos para que possamos calcular o produto de inércia em relação ao centroide da figura, e isolando o produto de inércia em relação ao centroide da figura e substituindo os valores que já foram encontrados, a área e as distâncias, isso vai ser igual a zero. E agora o produto de inércia do centroide da figura em relação a x' e y'. O produto de inércia de x' e y' vai ser igual ao produto de inércia do centroide da figura, que é zero, como já foi calculado, mais a área vezes a distância em x, a distância em y, substituindo os valores da área e das distâncias. O produto de inércia y', x' e y' vai ser igual a 96 metros a quarta. Figura 4. Iremos agora para a aplicação 1 da figura 4. A figura 4 possui a área igual a 80 metros quadrados.
o centroide da figura é dado pelo x em x 2 metros e em y será 6 metros. Para facilitar, dividiremos a figura em três partes, figura 1, 2 e 3. O momento de inércia em relação ao centroide da figura para a figura 1 em x será dado pela base vezes a altura ao cubo sobre 12. Substituindo os valores, teremos que será igual a 8 metros a quarto. O momento de inércia em y do centroide da figura para a figura 1 será igual a base ao cubo vezes a altura dividido por 12. Substituindo os valores, teremos que será igual a 288 metros a quarto. Da mesma maneira, teremos que o momento de inércia em x da figura 2 será igual a 170,667 metros a quarta. Em y será igual a 42,667 metros a quarta. Da figura 3, o momento de inércia em x do centroide será igual a 8 metros a quarta. E o momento de inércia em y será igual a 288 metros a quarta. Momento de inércia do centroide da figura em relação aos eixos x e y. Nós já temos os dados que já foram ditos antes, que a nossa componente x do centroide da figura toda é igual a 2 metros, nossa componente y do centroide da figura toda é igual a 6 metros, e nós teremos agora, como a figura foi dividida em três partes, nós teremos que a componente x da figura 1 do centroide será igual a 2 metros, em y será igual a 11 metros, da figura 2, a componente do centroide em x será igual a 2 metros, em y será igual a 6 metros, e da figura 3, nós teremos que a componente x do centroide da figura será igual a 2 metros e em y 1 metro. Aplicando o teorema dos eixos paralelos, teremos que o nosso momento em x da figura 1 com relação aos eixos x e y será igual ao momento em x do centroide da figura 1 mais a distância em y do centroide da figura toda em relação ao centroide da figura 1 ao quadrado vezes a área 1. Que substituindo os valores, teremos que será igual a 208 metros a quarta. Da mesma maneira, em y, teremos que o nosso momento de inércia da figura 1 em relação aos eixos x e y será dado por momento de inércia em y do centroide da figura 1 mais a distância em x da figura toda em relação à figura 1 ao quadrado vezes a área 1. Substituindo os valores, teremos que será igual a 288 metros a quarta. Da mesma maneira, na figura 2, teremos que o momento de inércia em relação aos eixos x e y será dado por momento de inércia do centroide da figura 2 mais a distância em y do centroide da figura toda pelo centroide da figura 2 ao quadrado vezes a área 2. Substituindo os valores, teremos que será igual a 170,667 metros a quarta. E em y, só vai mudar a distância, que vai ser em x, do centroide da figura toda pelo centroide da figura 2. Substituindo os valores, teremos que será igual a 42,667 metros a quarta. Da mesma maneira, para a figura 3, teremos que a nossa componente x do centroide da figura em relação aos eixos x e y será dada pelo momento de inércia em x do centroide mais a distância em y do centroide da figura pelo centroide da figura 3 ao quadrado vezes a área 3. Substituindo os valores, teremos que será igual a 608 metros a quarta. E em y, o nosso momento de inércia da figura com relação aos eixos x e y será dado por momento de inércia em y da figura 3
com relação ao centroide, mais a distância em x do centroide da figura toda pelo centroide da figura 3 ao quadrado vezes a área 3. Substituindo os valores, teremos que será igual a 288 metros a quarto. Feito isto, agora faremos o somatório dos momentos de inércia em x em relação ao eixo xy encontrados, que será igual a 1386,667 metros a quarto. Faremos também o somatório em y do centroide da figura em relação aos eixos xy, que será igual a 618,667 metros a quarto. Momento de inércia do centroide da figura em relação aos eixos x' e y'. Nós temos que o momento de inércia do centroide da figura em relação ao eixo x' será dado pelo momento de inércia em x do centroide mais a distância em y do eixo y' pela distância em y do centroide ao quadrado vezes a área. Substituindo os valores, teremos que será igual a 2106,667 metros a quarto. Da mesma maneira, em y, teremos que o momento de inércia do centroide da figura será em relação ao eixo y' será igual ao momento de inércia do centroide da figura em y mais a distância em x do eixo x' em relação ao eixo do centroide da figura ao quadrado vezes a área. E substituindo os valores, teremos que será igual a 638,667 metros a quarto. Agora iremos para o produto de inércia em relação aos eixos centroidais, que faremos de maneira separada, já que a figura foi dividida em três. Nós teremos que o produto de inércia para a figura 1 em relação ao centroide será igual ao produto de inércia da figura 1, que será zero, já que a figura possui esta simetria, mais a distância em x do centroide da figura toda pelo centroide da figura 1 vezes a distância em y do centroide da figura toda pelo centroide da figura 1 vezes a área 1. Que substituindo os valores, teremos que será igual a zero. Da mesma maneira, nós veremos que o produto de inércia da figura 2 em relação ao centroide será igual a zero também. Da mesma maneira, para a figura 3, veremos que será igual a zero o produto de inércia com relação aos eixos centroidais. Feito isso, agora faremos a soma dos produtos de inércia da figura 1, 2 e 3, que será igual a zero. Produto de inércia em relação aos eixos x' e y'. Nós teremos que o produto de inércia em relação aos eixos x' e y' será dado pelo produto de inércia em relação aos eixos centroidais mais a distância em x do eixo x' pelo eixo centroidal da figura vezes a distância em y do eixo y' pelo eixo do centroide vezes a área. Que substituindo os valores, teremos que será igual a menos 120 metros a quarto. Agora a figura 4, só que utilizando a aplicação 2. Como já foi dito, nós teremos a área igual a 80 metros. O centroide da figura em x será igual a 2 metros, em y será igual a 6 metros. Para facilitar, novamente, dividiremos a figura em 3, figura 1, 2 e 3. O momento de inércia da figura em relação aos eixos x e y da figura que nós dividimos com a figura 1 será dado pela integral dupla y ao quadrado dy dx, que está definida no intervalo em x de menos 4 a 8 e em y de 10 a 12. Utilizando uma calculadora gráfica, nós teremos que o momento de inércia
da figura em relação ao eixo x será igual a 2.912 metros a quarta. Agora nós iremos calcular o momento de inércia em y da figura 1, que será dado pela integral dupla de x ao quadrado dy dx, que está definida, como já foi mostrado, no intervalo de menos 4 a 8 em x, de 10 a 12 em y, que será igual a 384 metros a quarta. Na figura 2, nós teremos que o momento de inércia da figura em relação ao eixo x será igual à integral dupla y ao quadrado dy dx, que será dada pelo intervalo em x de 0 a 4 e em y de 2 a 10. E utilizando a calculadora gráfica, teremos que será igual a 1.322,667 metros a quarta. E em y, o momento de inércia da figura será igual à integral dupla x ao quadrado dy dx, utilizando o mesmo intervalo, que será igual a 170,667 metros a quarta. Para a figura 3, teremos que o momento de inércia em x será igual à integral de y ao quadrado dy dx no intervalo em x de menos 4 a 8 e em y de 0 a 2, que utilizando a calculadora gráfica teremos que será igual a 32 metros a quarta. Dessa maneira, em y, utilizando o mesmo intervalo, será definido pela integral dupla de x ao quadrado dy dx, que será igual a 384 metros a quarta. Feito isso, agora faremos o somatório em x do momento de inércia, que será igual a 4.266,667 metros a quarta. Faremos também o somatório em y, da figura 1, 2 e 3, que será igual a 938,667 metros a quarta. Feito isso, agora faremos o momento de inércia da figura em relação aos eixos x' e y'. Nós teremos que o momento de inércia em x com relação do centroide da figura com relação ao eixo x' será dado pelo momento de inércia em x menos a área vezes a distância em y do centroide da figura ao quadrado mais a área vezes a distância em y do eixo y' pelo centroide da figura ao quadrado. Substituindo os valores, teremos que será igual a 2.106,667 metros a quarta. Da mesma maneira em y, só que agora utilizando as distâncias em x, teremos que o momento de inércia da figura em relação ao eixo x, y' será igual a 638,667 metros a quarta. Produto de inércia da figura em relação aos eixos x, y e y. Nós temos que o produto de inércia vai ser calculado separadamente da figura 1, 2 e 3. Teremos para a figura 1 que ele será definido pela integral dupla de xy, dy, dx no intervalo em x, como já foi definido anteriormente, de menos 4 a 8 e em y de 10 a 12, será igual a 528 metros a quarta. Temos que o produto de inércia para a figura 2 será dado pela integral dupla xy, dy, dx, utilizando o intervalo que foi definido anteriormente, será igual a 384 metros a quarta. Para a figura 3, o nosso produto de inércia será igual à integral dupla xy, dy, dx, o intervalo que foi definido anteriormente, que ficará igual a 48 metros a quarta. Feito isto, faremos o somatório dos produtos de inércia, que será igual a 960 metros a quarta. Produto de inércia da figura em relação aos eixos x' e y'. Teremos que será o produto de inércia em relação aos eixos x' e y' será dado pela produto de inércia em relação aos eixos
xy menos a área vezes a distância em x do centroide vezes a distância em y do centroide mais a área vezes a distância entre o nosso eixo x', pela distância pelo centroide, vezes a distância em y do nosso eixo y' pela distância do centroide em y. Que substituindo os valores, teremos que será dado por menos 120 metros. Novamente iremos utilizar a figura 4, só que agora iremos fazer a aplicação 3, que trata-se da orientação dos eixos centroidais e principais de momento de inércia. Nós teremos a área, já foi dito, 80 metros quadrados. O centroide da figura em x será 2 metros, em y será igual a 6 metros. Nós teremos que o momento de inércia em x, como foi calculado nas duas aplicações anteriores, será dado por 4.266,667 metros a quarta. O momento de inércia em y da figura será dado por 938,667 metros a quarta. E o nosso produto de inércia da figura será igual a 960 metros a quarta. Nós teremos que, agora iremos para a orientação dos eixos centroidais e principais de inércia. Nós teremos que o momento de inércia médio será dado pelo somatório do momento de inércia em x mais o momento de inércia em y, dividido por 2. Os valores sempre será igual a 2.602,667 metros a quarta. Agora iremos para o raio, que será igual a raiz quadrada pela diferença entre as coordenadas x e y do momento de inércia, dividido por 2, tudo isso ao quadrado, mais o produto de inércia da figura ao quadrado, que substituindo os valores será igual a 1921,066. Iremos agora para calcular o momento de inércia máximo e o momento de inércia mínimo. O momento de inércia máximo será dado pelo nosso momento de inércia médio mais o raio, que será igual a 4.523,733 metros a quarta. Nosso I mínimo será dado pelo nosso I médio menos o raio, que será igual a 681,608 metros a quarta. Para acharmos o nosso ângulo θ, utilizaremos a equação que é dada pela tangente de 2θ, que é igual a menos 2 vezes o produto de inércia xy, dividido pela diferença entre o momento de inércia em x pelo momento de inércia em y. Substituindo os valores, teremos o nosso ângulo θ igual a menos 15 graus. Para acharmos o nosso outro ângulo, somaremos com 90 graus, que dará 75 graus. Para sabermos qual é o nosso θ máximo e θ mínimo, utilizaremos a equação que é do momento de inércia em x com relação ao eixo x', que é igual ao momento de inércia em x mais o momento de inércia em y dividido por 2 mais a diferença do momento de inércia em x e o momento de inércia em y vezes o cosseno de 2θ, tudo isso dividido por 2, menos o produto de inércia em x e y vezes o seno de 2θ. Fazendo isso para menos 15 graus, encontraremos 4.523,733, que será o nosso, como foi visto anteriormente, o nosso I máximo. Para 75 graus, nós encontraremos 681,608 metros a quarta, como visto anteriormente, é o nosso I mínimo. Comparando os valores, como o nosso em 15 graus, menos 15 graus deu o nosso I máximo, então este será o nosso θ máximo. Para 75 graus do nosso I mínimo, então este será o nosso θ mínimo. Figura 5. Vamos agora para a figura 5, utilizando a aplicação 1.
teremos que a figura 5 terá área igual a 320 metros quadrados. O centroide da figura será, para x, será igual a 4 metros e em y será igual a 12 metros. Para facilitar, novamente dividiremos a figura em três partes, figura 1, 2 e 3. O momento de inércia em relação ao centroide da figura, para a figura 1, que nomeamos como a figura 1, em x, será dado pela base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Substituindo os valores, teremos que será igual a 85,364 metros a quarta. O momento de inércia em relação ao centroide da figura em y, da figura 1, será igual a base ao cubo vezes a altura dividido por 12. Substituindo os valores, teremos que será igual a 1.365,334 metros a quarta. Da mesma maneira, para a figura 2, em x, o nosso momento de inércia central da figura será igual a 5.333,334 metros a quarta. Em y, nossa figura 2 será igual a 853,334 metros a quarta. Nossa figura 3, o momento de inércia em relação ao central da figura em x será igual a 128 metros a quarta. E em y será igual a 4.608 metros a quarta. O momento de inércia do centroide da figura em relação aos eixos x e y. Como dito anteriormente, teremos que o centroide da figura toda será igual a, em x a 4 metros, em y igual a 12 metros. Como a figura foi dividida em três partes, nós teremos que o centroide em x da figura 1 será igual a menos 8 metros, em y será igual a 2 metros. Da figura 2, o centroide em x será igual a 4 metros, em y será igual a 10 metros. Da figura 3, o centroide em x será igual a 12 metros e em y será igual a 22 metros. Nós teremos que o nosso momento de inércia em x da figura em relação aos eixos x e y será dado pelo momento de inércia em x do centroide da figura 1 mais a distância entre o centroide da figura toda pelo centroide da figura 1 ao quadrado vezes a área 1, que substituindo os valores teremos que será igual a 6.485,334 metros a quarta. Da mesma maneira, em y, só que com a distância entre o centroide em x da figura toda em relação ao centroide da figura 1, teremos que, substituindo os valores, o nosso momento em y em relação aos eixos x e y será dado por 10.581,334 metros a quarta. Para a nossa figura 2, teremos que o momento de inércia do centroide da figura em relação a x será dado pelo momento de inércia do centroide da figura 2 mais a distância entre o centroide da figura toda em relação ao centroide da figura 2 ao quadrado vezes a área 2, que substituindo os valores teremos que será igual a 5.973,334 metros a quarta. Da mesma maneira em y, só que mudando a distância será em x do centroide da figura toda em relação ao centroide da figura 2, substituindo os valores teremos que será igual a 853,334 metros a quarta. Para a figura 3, teremos que o momento de inércia do centro da figura em relação a x será igual ao momento de inércia do centroide da figura 3 mais a distância em y do centroide da figura toda em relação ao centroide da figura 3 ao quadrado vezes a área 3. Substituindo os valores, teremos que será igual a 9.728 metros a quarta. Da mesma maneira, em y, só que mudando a distância, agora com relação a x, nós teremos que o nosso momento de inércia da figura em relação ao eixo y será igual
a 10.752 metros a quarto. Feito isto, agora faremos o somatório dos momentos do centroide em relação aos eixos x, y, que em x nós teremos que será igual a 22.186,668 metros a quarta, e em y será igual a 22.186,668 metros a quarta. Momento de inércia do centroide da figura em relação aos eixos x' e y'. Nós teremos que o momento de inércia em x do centroide da figura em relação ao eixo x' será dado pelo momento de inércia em x do centroide da figura toda, mais a distância entre o eixo x' pelo centroide da figura toda ao quadrado vezes a área. Substituindo os valores, teremos que será igual a 33.706,668 metros a quarta. Da mesma maneira em y, só que agora utilizamos a distância entre o eixo x' e o centroide da figura em x, nós teremos que o nosso momento de inércia do centroide da figura em relação ao eixo y' será igual a 22.906,668 metros a quarta. O produto de inércia em relação aos eixos centroidais será dado pelo... Como a gente dividiu a figura em três partes, iremos calcular separadamente. Nós teremos que o produto de inércia da figura 1 em relação aos eixos centroidais será dado pelo produto de inércia da figura mais a distância em x do centroide da figura toda pelo centroide da figura 1 vezes a distância em y do centroide da figura toda pelo centroide da figura 1 vezes a área 1, que será igual a 7.680 metros a quarta. Para a figura 2, nós teremos que o produto de inércia em relação aos eixos centroidais será igual ao produto de inércia da figura 2 mais a distância em x da figura toda para o centroide da figura 2 vezes a distância em y do centroide da figura toda para o centroide da figura 2 vezes a área 2, que dará igual a zero. Para a figura 3, nós teremos que o produto de inércia em relação aos eixos centroidais será igual ao produto de inércia da figura 3, que também dará zero, mais a distância em x do eixo centroidal da figura toda para o eixo centroidal da figura 3, vezes a distância em y do centroide da figura toda para o centroide da figura 3, vezes a área 3, que dará 7.680 metros a quarta. Feito isto, somaremos os produtos de inércia, que dará igual a 15.360 metros a quarta. Produto de inércia em relação aos eixos x' e y'. O produto de inércia em relação aos eixos x' e y' será dado pelo produto de inércia da figura mais a distância em x do eixo x' pelo centroide da figura vezes a distância entre o eixo y' pelo centroide da figura vezes a área. Substituindo os valores, será igual a 18.240 metros a quarta. Figura 5, só que agora utilizaremos a aplicação 2. Teremos que a área será igual a 320 metros quadrados, o centroide da figura em x será igual a 4 metros, em y será igual a 12 metros. Novamente dividiremos a figura em 3. Nós teremos que o momento de inércia da figura em relação aos eixos x e y. Para a figura 1, nós teremos que o momento de inércia em x será igual a y quadrado dy dx no intervalo em x de menos 16 a 0 e em y de 0 a 4. Utilizando uma calculadora gráfica, teremos que dará igual a 341,334 metros a quarta. Em y, com o mesmo intervalo, só que agora x ao quadrado, dará igual a 5.461,334 metros a quarta. Para a figura 2,
nós temos que o momento de inércia da figura em relação a x será dado pelo y² dy dx no intervalo em x de 0 a 8 e em y de 0 a 20 será igual a 21.333,334 metros a quarta. E em y, utilizando o mesmo intervalo, só que agora x² dará igual a 3.413,334 metros a quarta. Para a figura 3, o momento de inércia em relação ao eixo x será definido pela integral dupla de y² dy dx em x no intervalo de 0 a 24 e em y no intervalo de 20 a 24. Utilizando uma calculadora gráfica, teremos que o valor será igual a 46.591,99 metros a quarta. Da mesma maneira em y, utilizando o mesmo intervalo, só que agora x² será igual a 18.432 metros a quarta. Feito isto, faremos o somatório dos momentos, que em x será igual a 68.266,65 metros a quarta. E em y será igual a 27.306,668 metros a quarta. Momento de inércia da figura em relação aos eixos x' e y'. Momento de inércia em x do centroide da figura com relação ao x' será dado pelo momento de inércia em x menos a área vezes a distância em x do centroide, em y do centroide ao quadrado, mais a área vezes a distância entre o eixo y' pela figura toda ao quadrado. Substituindo os valores, teremos que será igual a 33.706,65 metros a quarta. Da mesma maneira em y, só que agora utilizando as distâncias em x, será igual, substituindo os valores, será igual a 22.906,668 metros a quarta. Produto de inércia da figura em relação aos eixos x e y. Como a figura foi dividida em 3 partes, então calcularemos separadamente o produto de inércia. Para a figura 1, nós teremos que o produto de inércia será igual à integral dupla xy dy dx no intervalo em x, como foi definido anteriormente, de menos 16 a 0 e em y de 0 a 4, que utilizando uma calculadora gráfica será igual a menos 1024 metros a quarta. Da mesma maneira, para a figura 2, utilizando o intervalo definido para a figura 2, será igual a 6.400 metros a quarta. Para a figura 3, utilizando o intervalo da figura 3, definido anteriormente, será igual a 25.344 metros a quarta. Feito isto, faremos o somatório dos produtos de inércia, que será igual, substituindo os valores, a 30.720 metros a quarta. Produto de inércia da figura em relação aos eixos x' e y'. Ele será igual ao produto de inércia em x e xy menos a área vezes a distância em x do centroide vezes a distância em y do centroide mais a área vezes a distância em x do eixo x' para o centroide vezes a distância em y do eixo y para o centroide da figura. Substituindo os valores, teremos que será igual a 18.240 metros a quarta. Novamente a figura 5, só que agora com a aplicação 3, que ela pede a orientação dos eixos centroidais e principais de inércia. Nós temos que a área será igual a 320 metros quadrados. O centroide da figura em x será igual a 4 metros, em y 12 metros. Como foi calculado anteriormente nas duas aplicações, nós teremos que o momento de inércia em x da figura será dado por 68.266,667 metros a quarta. O momento de inércia em y será igual a 27.306,668 metros a quarta.
E o produto de inércia da figura será igual a 30.720 metros a quarta. Orientação dos eixos centroidais e principais de inércia. Nós teremos que o nosso momento de inércia médio será dado pelo somatório do momento de inércia em x, momento de inércia mais o momento de inércia em y, dividido por 2. Visto os valores, teremos que será igual a 47.786,667 metros a quarta. O nosso raio será igual a raiz quadrada da diferença entre o momento de inércia em x e y, dividido por 2, tudo isso ao quadrado, mais o produto de inércia ao quadrado. Substituindo os valores, teremos que será igual a 36.920,845 e feito isso, nós calcularemos o nosso momento máximo de inércia máxima e o momento de inércia mínimo. Nosso momento de inércia máximo será dado pelo momento médio mais o raio, que será igual a 80.707,511 metros a quarta. E o nosso momento mínimo será igual ao nosso momento médio menos o raio, que será igual a 10.865,821 metros a quarta. Nós acharemos o nosso ângulo θ pela equação que é dada pela tangente 2θ, que é igual a menos 2 vezes o produto de inércia dividido pela diferença do momento de inércia em x e y, que substituindo os valores teremos que será igual a menos 28,15 graus. Para acharmos o outro ângulo, somaremos com 90, o ângulo anteriormente achado. Isso será que teremos o ângulo igual a 61,85 graus. Aí, para sabermos qual é o nosso θ máximo e θ mínimo, jogaremos os valores dos graus encontrados na fórmula que é dada pelo momento de inércia em x com relação ao eixo x', que é igual a momento de inércia em x mais momento de inércia em y dividido por 2, mais a diferença entre momento de inércia em x e y vezes o cosseno 2θ dividido por 2, menos o produto de inércia vezes o seno 2θ. Feito isto, para menos 28,15 graus, nós encontraremos o nosso I máximo, o momento máximo. E para 61,85 graus, nós acharemos o nosso momento mínimo. Com isso, nós teremos que o nosso θ máximo será determinado pelo ângulo que deu o nosso momento máximo. Sendo assim, será menos 28,15 graus. E o nosso I mínimo será o ângulo que ao substituir na fórmula, gerou o nosso momento mínimo. Sendo assim, 61,85 graus. Vamos agora para a questão de análise, que é a seguinte: os resultados das aplicações 1 e 2 devem ser sempre iguais ou diferentes? Explica a razão. Então, como vimos durante a resolução das questões, programas e aplicações, não importa qual a aplicação, seja pela primeira ou segunda, os resultados devem ser sempre iguais. Isso porque os eixos xy e x', y' permanecem constantes em cada figura estudada, assim como suas respectivas áreas e seus centroides. Durante ambas as aplicações, vimos que não importa o caminho, visto que a área é a mesma e as distâncias também. Basta saber fazer a aplicação que será obtido valores corretos tanto pela aplicação 1 quanto pela aplicação 2.